me chamou a atenção porque tem a ver com o que eu vou falar hoje, que foi o verso 21 que ela leu também, que ele fala assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Porque o tema que eu vou falar hoje aqui é sobre o nosso grande sumo sacerdote, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu iniciar, irmãos, essa palavra, eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos é a seguinte: quando a gente vê alguém passando por dificuldade, por lutas, né, por problemas na vida que a gente já passou, a nossa reação de imediato é ter um sentimento de compadecimento, não é verdade, irmãos? A gente se sente, né, com o coração cheio de compaixão e a gente compreende melhor a dor do outro, né? Quem já teve problema com ansiedade e venceu, quando vê alguém passando por ansiedade, né, tem um coração quebrantado diante daquela pessoa. E o coração parece que fica mais cheio de compaixão. Não com aquele que nunca passou, não vai ter. Mas aquele que já passou e sabe o que é na pele, ele vai ser tomado por esse sentimento de compaixão muito mais fácil do que aquele que não teve. Um irmão que já passou por um problema financeiro, né, por alguma fatalidade financeira que aconteceu e é socorrido, quando ele vê alguém que está passando por necessidade, obviamente ele vai se sentir mais motivado a querer ajudar aquele que está passando pelo problema também. Então, assim, é a gente também que serve a Deus, né? Quando a gente vê alguém passando por problema, por dificuldade, a gente tem uma tendência, né, a ter compaixão do nosso próximo, do nosso semelhante, né? Eu, particularmente, quando eu vejo alguém que está lutando contra algum tipo de vício, meu coração se enche de compaixão, irmãos, porque eu sei o que é ser um viciado, seja lá qual for o tipo de vício, álcool, bebida, pornografia, seja qual for, porque eu já passei por uma vida de adicção de vícios, então eu sei como é difícil você se libertar. E nem muitas das vezes tem gente que está no vício, não é porque é safado ou qualquer coisa do tipo, como muita gente pensa, mas é porque infelizmente não tem força para sair daquilo, irmãos, né? Então, quando a gente entende e passa por situações difíceis, a gente vê alguém passando também, a gente tem uma tendência a ter o coração quebrantado e sentir compaixão, né, do nosso próximo. E a outra pergunta também, que se encaixa muito relacionada à primeira pergunta, é que quando a gente vê alguém, irmãos, né, passando por uma tentação que nós já passamos também, né, ou até mesmo, como eu falei aqui, nesse instante, enfrentando um vício, lutando contra alguma coisa, e a gente já passou, a gente também tem uma tendência a ter compaixão, não é verdade? Porque a gente sabe como foi para a gente vencer aquilo, né? Então a gente acaba tendo mais paciência com o irmão, de lidar, né? Porque a gente sabe, porque a gente passou por aquilo, então a gente se sente, né, motivado a ter compaixão do outro também. Por que eu fiz essas duas perguntas, irmãos? Porque tem um versículo que eu acho bem interessante, que ele fala assim, nos evangelhos, que Jesus ele fala: rapaz, se teu filho te pede, né, um pão, tu vai dar uma pedra? Óbvio que não. E ele pega e fala: se vocês, sendo maus, sabe dar bom presente aos seus filhos, ainda mais o Pai Celestial, né, dará coisas boas a vocês. Então eu acredito que essa linha de raciocínio, de pensamento, ela se aplica também ao nosso Senhor. Se nós, sendo maus, pecadores, falhos, fracos, temos uma tendência a ter compaixão daquele que está sofrendo, ainda mais o nosso Deus vai ter compaixão de nós, seres humanos fracos, falhos, e que carecemos, né, dessa ajuda do Senhor, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Então é muito importante que você tenha isso em mente diante dessa mensagem que a gente vai refletir. E o texto que eu queria ler com vocês, irmãos, é Hebreus capítulo 4. Eu queria ler só 3 versículos, do verso 14 até o verso 16. Vocês possam ler comigo aí? Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Amém? Fala assim o texto: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos,
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer um tempinho de oração. Paizinho, em nome de Jesus, queria nesse momento, Senhor, levantar minha voz em oração, por esse tempo que nós vamos meditar na Tua Palavra, Senhor. Eu queria te pedir, Jesus, que o Senhor preparasse o coração dos meus irmãos e meu coração também, como terra boa para receber essa semente, e que a gente possa ser edificado, Senhor, pela Tua Palavra, que a gente possa ser confortado, Senhor, pela Tua Palavra. Eu creio que hoje essa palavra é uma palavra de conforto aos nossos corações, diante de dias tão difíceis que nós vivemos. Então, que o Senhor possa me usar nesse momento, que eu possa diminuir, o Senhor possa crescer, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer eu me lembrar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mesmo diante de uma semana tão corrida que eu tive, mas que o Senhor possa ter compaixão e misericórdia da minha vida e possa me usar nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita com alguns propósitos. Um deles foi apresentar a supremacia de Cristo, irmãos, sobre todo o Antigo Testamento, toda a lei. E uma das coisas que estava ocorrendo aqui era que muitos dos irmãos estavam querendo retroceder, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados, muitos deles estavam sendo postos para fora de suas casas, tendo as suas casas queimadas, enfim, estavam sofrendo. Então muitos deles estavam querendo voltar novamente para o judaísmo, novamente a seguir aquela 635, se eu não me engano, as leis, que tem ali no Antigo Testamento, tanto cerimonial, como as leis em relação às festividades que tinham também. Então eles estavam se sentindo pressionados, irmãos. Então a carta aos Hebreus, ela foi escrita nesse contexto de perseguição, de sofrimento, de luta. E no começo do capítulo de Hebreus você vai ver que, eu acredito que foi Paulo, já ia falar Paulo, porque a forma como é escrita, o conteúdo da carta de Hebreus, a gente parece muito com a carta de Gálatas e com outras cartas de Paulo também. É por isso que eu particularmente acredito que quem escreveu foi ele, apesar de a gente não ter assim o autor, certeza quem foi que escreveu. Mas enfim, ele começa falando, irmãos, a respeito da supremacia de Cristo, da superioridade de Cristo em relação à lei de Moisés, em relação aos profetas, em relação ao sacrifício e a tudo que o Antigo Testamento ele relata. E até como Paulo fala, porque tudo que está no Antigo Testamento, irmãos, era só sombra do que haveria de vir, que era tudo apontando para Cristo, para o Senhor, para o seu sacrifício, para aquilo que Ele queria fazer por nós. Então, nessa parte aqui, o autor de Hebreus, ele estava tentando motivar os irmãos a não retroceder, a não desanimar. Além de ele apresentar, essa pessoa de Jesus como o supremo Deus, nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, ele fala isso aqui para a igreja, que eu acredito que também serve para a gente também, e é uma palavra de conforto, aqui para nós hoje. E a primeira coisa que a gente vê nesses textos aqui, irmãos, que a gente leu, é uma afirmação a respeito do nosso Senhor. Porque ele fala, portanto, no verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Ele fala duas coisas aqui, irmãos, a respeito de nosso Senhor. A primeira, que ele é o grande sumo sacerdote. Para quem não sabe, irmão, o sacerdote no Antigo Testamento, ele era aquele que fazia a intercessão pelo povo. Quando o povo pecava, as pessoas levavam lá um cordeiro, aquele que era mais pobre levava uma rolinha, uma pombinha, para poder lá ser sacrificado e ali alcançar o perdão do pecado. E também tinha aquele pecado anual, aquele sacrifício anual, que era de ano em ano, que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, para poder oferecer o sacrifício, tanto por ele como por todo o povo. É um dos momentos mais importantes ali, do culto judeu.
E o sacerdote, quer dizer, quando ele ia entrar no lugar santíssimo, irmãos, ele tinha que ter toda uma preparação. Primeiro que ele tinha que passar um ano todo se consagrando. E dizem alguns estudiosos que ele entrava com um sino, né, na perna, porque corria o risco de ele ser fulminado. Se ele tivesse, né, no erro, no pecado, ele era fulminado. Então havia todo, né, um ritual de consagração para a pessoa, né, oferecer esse sacrifício. Então o sumo sacerdote, irmãos, ele tinha essa incumbência de fazer a expiação, né, do pecado do povo, das pessoas. E assim, irmãos, também nós sabemos que Jesus, nosso sumo sacerdote, ele fez expiação pelos nossos pecados, diante daquilo que ele fez por nós na cruz, através do seu sacrifício. E a gente pode ver isso, irmãos, em muitos textos, né, das Escrituras, como a gente vai ver, né, no texto de Hebreus, nessa parte aqui, eu até separei aqui, irmãos, a parte do 9, que ele fala assim, ó, capítulo 9 de Hebreus: pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então aqui, irmãos, o autor, ele reafirma essa questão. Não como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que oferecia o sangue alheio, Cristo ofereceu o seu próprio sangue por nós, para nos redimir, para nos purificar, como eu até leu aqui, para aspergir o nosso coração do pecado, para nos limpar, né, dia após dia, de toda a maldade, de todo o pecado. Então esse é o nosso sumo sacerdote. E é interessante, irmãos, que há outro detalhe que o autor aqui ele apresenta nesse texto que a gente leu, de Hebreus, é que ele adentrou os céus. Ele adentrou aos céus, irmãos. Diferente do sacerdote do Antigo Testamento, que era de ano em ano e era ocasional, que ele entrava na presença de Deus, Cristo ele está à direita de Deus. Ele adentrou os céus, ele subiu aos céus, como a gente vê no relato das Escrituras. E ele não só, irmãos, está lá para ficar na direita de Deus, mas ele está lá para interceder por nós. Que é o que as Escrituras, ela relata para a gente. Que Cristo, ele subiu aos céus, irmãos, para interceder por cada um da gente. O nosso sumo sacerdote. Então é muito importante a gente ter isso em mente, irmãos, porque quando a gente tem essa mentalidade, a gente vê Jesus como o nosso sumo sacerdote, aquele que faz expiação dos nossos pecados, ou como a Eudinha leu aqui no começo do culto, que limpa o nosso coração da maldade, do pecado, da sujeira, das impurezas. É muito importante a gente ter isso na nossa mente gravado, que a gente tem esse sumo sacerdote, que está à presença de Deus, irmãos, né, intercedendo por nós, e nada do que possa acontecer diante do que a gente passa no nosso dia a dia vai nos separar desse Cristo. Como o Jordão até na sua ministração aqui, né, cantou aqui, que eu até separei esse texto aqui para a gente ler, que é o texto de Romanos, do capítulo 8, que ele é muito confortador esse texto, que ele fala assim a partir do verso 31, o que diremos por diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse, irmãos, é o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, nos justificando, nos purificando, nos limpando. Então esse é o nosso sumo sacerdote. Então, seja qual for, irmãos, a pressão que nós estejamos enfrentando, a gente pode confiar que nós temos um sumo sacerdote, irmãos. Seja qual for. Aí o autor de Hebreus, ele continua: portanto, visto que temos o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com firmeza, com toda a firmeza, a fé que professamos. Se apegar, irmãos, a essa fé com firmeza, não com dúvida. Muitas das vezes a gente se aproxima a Deus, irmãos, com dúvida no coração. Rapaz, será que Deus me ama? Será que Deus está me escutando? Será que Deus está olhando para mim? Quando a gente se achega, irmãos, a Deus dessa maneira, infelizmente a gente já está chegando com incerteza no coração. E a gente precisa chegar a Deus com firmeza, sabe? Crendo, irmãos, que Ele é o nosso sumo sacerdote. Crendo que Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele entende as nossas limitações. Crendo que Ele intercede por nós. Crendo que assim como Ele manda a gente perdoar o nosso próximo, Ele também nos perdoa 70 vezes 7. Então a gente precisa crer, irmãos, nesse sumo sacerdote. E a gente precisa se apegar com toda a firmeza, essa fé que a gente professa. Aí eu leu também aqui no capítulo 10, ele fala a mesma coisa, para a gente se achegar, com toda a confiança, confiar nas promessas de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, aqui ele manda a gente se achegar, irmãos, ao Senhor com firmeza. Porque se a gente não chega com firmeza, irmãos, se a gente chega com muita dúvida no coração, aí a gente é que nem as ondas do mar, como o Tiago fala ali, né? Que aquele que ora, mas que ele fala assim, que aquele que não crê, que duvida, é como as ondas do mar, né? Que vai e volta, não chega a lugar nenhum. E Jesus também fala dessa no Evangelho, né? Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, se vocês pedirem já crendo que recebeu, sem duvidar, assim será feito. É claro que tem que estar alinhado com a vontade dele, que ele vai lhe dar de bom grado, pode ter certeza. Né? Mas enfim, é a gente chegar com firmeza, irmãos, tendo essa certeza em nosso coração que nós temos um sumo sacerdote que se compadece. E é isso que ele vai falar mais adiante, porque no verso 15 ele fala: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Não só, irmãos, por tentação, mas por todo tipo de provação, por todo tipo de sofrimento que a gente possa imaginar que um ser humano passou na vida. Van, é tanto, irmãos, que esse texto ele veio à minha mente na pregação do Vantes, na semana passada. Quando o Vantes ele leu Isaías, capítulo 53, eu queria fazer a gente refletir de uma maneira mais profunda, nesses versículos que a gente leu, né, o versículo 15, em cima desse versículo, desse texto de Isaías, que ele fala a respeito do Messias. Deixa eu abrir aqui.
Isaías 53, irmãos. Que fala assim esse texto, irmãos, ó. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí ele começa a falar a respeito do Messias. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. A primeira coisa que o profeta Isaías aqui, irmãos, ele fala a respeito do Messias, é que ele não tinha majestade e não tinha beleza alguma. Ou seja, ele é uma pessoa, irmão, simples e comum, que chegava diante das pessoas e ninguém notava ele. Ele era uma pessoa, aos olhos dos homens, uma pessoa inotável. Não é como né, quando chega uma pessoa importante, lá um prefeito, um governador, né, todo mundo já nota, né, fica aquela euforia, todo mundo tem uma estima por aquela pessoa, mas Jesus não, irmão. Ele não teve isso. E é tão assim do jeito, que até nos evangelhos relata que muitos que seguiam, ele só seguiu por causa das curas e dos milagres. Porque na primeira palavra que Jesus deu, que confrontou o povo, que confundiu um pouco a cabeça, falou, todo mundo se embora. Porque o povo só estava ali porque o que ele oferecia. Então Jesus, irmãos, ele sabia o que era ser inotável, não ser notado pelas pessoas. Quantas das vezes a gente não se sentiu triste, irmãos, né? Cabisbaixo, porque a gente chegou em certos ambientes, a gente não foi notado, a gente não teve a consideração que a gente queria que, né, as pessoas tivessem com a gente. Então Jesus, ele sofreu isso, ele sabe o que é isso. Então, se no seu ambiente onde você está frequentando, seja de escola, seja de faculdade, seja de trabalho, você não está sendo notado como deveria, que você acha que você deveria ser, isso está entristecendo seu coração, chega até o sumo sacerdote, que ele sabe o que é ser inotável, não ser notado pelas pessoas, e abra o seu coração para ele, porque ele se compadece, irmãos, e nos ajuda das nossas necessidades. Aí Isaías vai continuar. Ele cresceu, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Uma das coisas que ninguém quer, irmãos, desprezo, né? Cristo, ele foi desprezado. Ele sabe o que é o sentimento de desprezo, irmãos. Uma das coisas mais confortadoras, irmão, para o meu coração, foi esse texto de Hebreus que eu falei para vocês. Porque como eu já contei a minha história para vocês, um pouco da minha história, uma das coisas que mais marcou toda a minha infância, irmão, foi desprezo. Não da parte da minha velhinha, porque eu sei que ela sempre me amou e me ama até hoje, né? Minha velhinha ali que está ali atrás. Eu não duvido disso, não. Entendeu? Mas sofri desprezo de pai. Sofri desprezo quando a minha mãe trabalhava em casa de família, uma vida muito difícil. Aí morava em casa de família, morava junto com ela, aí era aquela humilhação. Então eu cresci, irmãos, com esse sofrimento dentro de mim, com essas mazelas. E para me superar, irmãos, esses sentimentos negativos que vinham sobre mim constantemente, sentimentos depressivos, por conta eu não tinha tudo o que eu queria, quando eu me encontrei com Jesus, eu me deparei com essa verdade que as Escrituras me apresentam, que eu tenho um sumo sacerdote, que assim como eu, também passou pela mesma coisa, porque foi desprezado pelos homens, passou por desprezo nessa terra, foi experimentado no sofrimento, seja lá o qual for. Ele sabia o que eu estava passando, e eu sabia que eu poderia chegar até ele, que a melhor pessoa que ia me entender era ele, porque ele também tinha passado por isso. Então, irmãos, nós temos esse sumo sacerdote. Então, irmãos, eu não sei, tem sido a sua luta, o que você tem passado, mas sabe, irmão, que você tem um sumo sacerdote, que se compadece, irmãos, da sua fraqueza. Todos nós sabemos que nosso Senhor Jesus sofreu muito, no próprio Getsêmani, questão da angústia, né, irmão? Porque muitas vezes se sente angustiado,
com as pressões da vida. Jesus, acho que nenhum ser humano nessa terra passou tanta angústia como Cristo passou. É tanto que o texto bíblico vai falar que ele suou sangue, irmão, de tão angustiado que ele estava diante daquilo que ele ia passar. Porque a gente tem aquela ideia de que a gente só vê Jesus como Deus, mas quando ele passou aqui, irmãos, eu até falei isso para vocês, ele passou como um homem. Ele era 100% carne no sentido, não de pecador, mas carne no sentido de homem, que nem a gente. Tinha sentimentos, chorou, entendeu? Chorou, passou por dificuldade, entendeu? Ele passou. Então, ele se compadece, irmão, de cada um de nós, ele sabe do que a gente passa. Então, a gente tem esse livre acesso hoje, diante das tensões da vida, das pressões que a gente enfrenta, e chegar nesse sumo sacerdote, né? E fazer isso daqui. Aí, mais uma vez, o autor vai falar de firmeza no verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, eu e você, irmão, sabendo que nós temos esse sumo sacerdote que passou por desprezo, passou por momentos de angústia, que foi tentado, que se a gente chegar até Ele, irmão, com firmeza, né, com toda a confiança, sem duvidar, a gente vamos receber misericórdia e vamos encontrar, irmãos, essa graça que nos capacita, que nos dá força para vencer o pecado, para vencer a enfermidade, para vencer tribulação, seja o que for, irmãos. Nós encontramos. Nós precisamos crer e se aproxegar nesse trono da graça, confiando, irmãos, crendo. Esses dias eu vi um post bem interessante, acho que foi no Instagram de Evandra, que ela falava assim, falando do desprezo de Cristo, né? Que se o nosso Senhor, né, foi desprezar pelo mundo, não, era uma pergunta, como é que nós queremos ser aceitos pelo mundo que desprezou o nosso Senhor? Né? Acho que foi não sei o que eu vi, é uma frase muito forte, irmãos, né? Porque eu sei que muitas vezes a gente é muito pressionado a se enquadrar, né, irmãos, no mundo aí secular, e quando a gente não consegue se enquadrar, aí muitas das vezes vem a frustração sobre nós, a gente se sente frustrado, né, meio triste com isso. Mas assim, irmãos, que a gente possa se aproximar do trono da graça com essa certeza, que nós temos um sumo sacerdote, irmãos, que passou por todo tipo de dificuldade, por tribulação, né, por luta, como Isaías fala, que foi experimentado no sofrimento, que a gente se chegando até Ele, pode ter certeza, irmão, que Ele vai estar com o coração cheio de compaixão, porque é como eu fiz a pergunta para vocês no começo, se nós, irmãos, sendo mal, a gente consegue, irmão, ter compaixão do nosso próximo, ter misericórdia do nosso próximo, quando ele passa por uma dificuldade semelhante à nossa, ainda mais o nosso Deus, irmão, que é perfeito em amor, que é perfeito em bondade, vai se compadecer de cada um de nós. E para me encerrar esse momento, eu queria encerrar com o texto de Efésios, irmãos, do capítulo 6, o verso 10, que aqui eu acredito que é um dos problemas que muitas vezes a gente não consegue o conforto necessário, que ele fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Muitas das vezes a gente quer se fortalecer, irmãos, em coisas, a gente quer encontrar refúgio naquilo que a gente tem, a gente quer se fortalecer em amizades, não que a amizade não seja boa, não que a amizade não traga fortalecimento para a gente, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a nossa maior força e a nossa maior fonte de se fortalecer, de encontrar refúgio e conforto ao nosso coração, é o nosso sumo sacerdote, irmãos. Então, que a gente possa se fortalecer no Senhor, e que essa mensagem possa ter trazido de alguma forma algum conforto ao seu coração, irmão, né? E que diante das tribulações, das lutas que você enfrenta e que eu enfrento, a gente possa
né, se aproxegar a esse trono da graça com toda a confiança de que nós temos esse sumo sacerdote, que assim como nós, passou por todo tipo de tribulação, mas que foi obediente até a morte de cruz, que suportou tudo e se compadece de cada um de nós, dos nossos sofrimentos, e nos entende muito melhor do que qualquer outra pessoa, porque ele nos conhece por inteiro. Então a gente tem esse sumo sacerdote. Amém, irmãos? Vamos se pôr de pé para a gente orar e a gente encerrar esse momento.